Os homens frequentemente condenam aquilo que não compreendem, e aquilo que não compreendem temem. Mas o tempo, que amadurece todas as coisas, ensina que muitas das distensões pelas quais lutamos com tanto ardor não passam de sombras diante das grandes realidades da honra, da lealdade e da coragem. Estamos começando mais um Pode Viajar! Palmas! Palmas, palmas no microfone novo, palmas. Palmas, mandem palmas para o Pode Viajar, que está começando o seu 15º episódio, é o episódio 15 do Pode Viajar. Sejam todos muito bem-vindos, todos os amigos que estão chegando, que vão nos acompanhar em mais uma aventura, mais conversa. Vejo palmas. A Pri e Juan. Pri e Juan mandou palmas, muito bem. Palmas para a Pri e Juan também. Muito obrigado a todos vocês que já estão conosco, vocês que estão chegando, vocês que vão nos acompanhar durante a live, aqueles que assistiram depois, lover.flower, palmas, palmas, maravilhosos, maravilhosos. Sejam todos sempre muito bem-vindos aqui no Pode Viajar. Pode Viajar é esse lugar, esse ambiente que nós criamos para contar boas histórias e quem sabe inspirar você, brasileiro, que decide também, Voltei. Para você, brasileiro, que decidiu que quer emigrar, ou para você que está pensando, quem sabe um dia morar fora do país, enfim, você com as suas histórias, com aquilo que te trouxe até aqui, seja sempre muito bem-vindo. Mande sempre o seu comentário educado, polite, sejam polites. Mas eu sei que o público do Pode Viajar é polite, então mande sempre o seu recado, deixe os seus comentários, envie para outras pessoas, fala, olha essa página aqui, eles conversam sobre o mundo inteiro, brasileiros que vivem no mundo inteiro, eles contam as histórias, como que é morar em tal país, como que é morar lá, o que acontece. Mandem para as pessoas, ajudem essa página a crescer, nós estamos muito felizes, temos crescido exponencialmente nos últimos tempos, e isso é muito legal, e saber que temos crescido com você, nosso amigo, nossa amiga que está chegando cada dia, tá bom? Sejam sempre muito bem-vindos. Aqui no Pode Viajar nós temos a nossa parceira, o nosso amor. Nós temos um amor nesse podcast. E o nosso amor chama-se Agência Duplê. A Agência Duplê é simplesmente a melhor agência de marketing do mundo inteiro. Você que precisa de um rebranding para a sua marca, você que precisa de uma página no Instagram belíssima, como a nossa aqui do Pode Viajar, procure a Agência Duplê. Você que precisa de design de embalagens, conteúdos digitais, tudo o que você precisa você vai encontrar com a Agência Duplê. Está sempre marcadinho nas nossas publicações, o @Agência Duplê. Então, procurem por eles que eles vão desenvolver o melhor trabalho para você, esteja onde você estiver nesse mundo inteiro. Também convido a todos os amigos para se inscreverem no nosso canal do YouTube, @Pode Viajar. Todos os episódios estão lá, também os shorts, os cortes, tudo está no nosso canal do YouTube, @Pode Viajar. Tá certo? Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos nesse momento. Para quem acompanha essa página, já sabe que nós temos um momento que nós precisamos de um pensamento mais que positivo, que é a hora de chamar o nosso convidado. O Instagram às vezes tem umas instabilidades, mas hoje eu tenho certeza que não acontecerá. Não acontecerá porque nós temos uma convidada extremamente especial, cheia de história boa para contar. Então, vamos todos nos juntar num pensamento positivo. Coloca as mãozinhas para cima. Se vocês acompanharem as publicações do Pode Viajar, sempre tem uma mãozinha para cima que é do pensamento positivo. Então vamos lá convidar a nossa participante de hoje. Aqui, ela já está aqui. De crise, porque nós estamos conectados com o mundo inteiro. Nós estamos conectados com o mundo inteiro. E essa é uma das coisas legais dessa página. E ela já está aí. Annelise Kaminski, seja muito bem-vinda ao Pode Viajar. Palmas para a Annelise Kaminski. Palmas. Oi, obrigada. Tá conseguindo me escutar bem? Perfeitamente. Você me escuta bem também? Sim. Deu uma diminuída aqui para mim no volume, mas estou escutando tudo direitinho. Tá, vamos Escutando. ver aqui. Oi, gente. Eu vi que a Lucimara já está aí. Querida, obrigada por estar aqui. Você tá com um fã-clube aí, é legal, é maravilhoso. Adorei, o povo tá presente. Imagina, alguém responde aí se estão nos escutando direitinho, porque às vezes dá umas falhas, né? Nossa, faz tanto tempo que eu não faço uma live. Eu fazia muita na pandemia, assim como todo mundo, né? Só o pão que eu não fazia. A onda do pão eu não entrei. Mas a live eu fazia direto.
Eu fazia live tocando violão na pandemia. Não, e agora acabou de tocar a campainha, né? Porque é a lei de Murphy, né? Quando a gente não pode atender. Você quer olhar? Fique à vontade. Não, não, deixa. Não? Deve ser entrega, volta outro dia, não tem problema. Não é nada Então tá bom. importante. Annelise, @Vida na Escócia. Você disse que até está Isso. pensando em mudar o nome da página. Por que você quer mudar o nome da página? Então, porque eu acho que vida na Escócia passa uma impressão. É que eu fiz isso, eu fiz essa página, na verdade, eu fiz um blog quando eu mudei para cá. Então, eu ainda estava muito naquela fase de mostrar como eram as coisas aqui. Mas com o passar do tempo, isso já faz mais de 10 anos, tipo assim, não sei, eu acho que eu cansei, assim, tipo, porque vida na Escócia passa a impressão de ser um perfil que vai te mostrar como é a vida na Escócia, como tirar a carteira de motorista, como ir no mercado, como pagar as contas, sabe esses aspectos, assim, Sim, mais de dia a dia a dia. dia, que eu não mostro tanto, assim, o meu interesse acaba sendo mais... Sua página, eu quero deixar registrado isso, sua página é incrível. É Ai, muito, obrigada! muito legal, é muito bem feito. O jeito que você faz os conteúdos, às vezes nem é uma coisa que é do meu interesse, por exemplo, uma coisa no cemitério. Não é uma coisa que eu gosto, mas eu Sim, paro para ver o vídeo porque o vídeo é bem feito, é muito bem explicado. Então a sua sim. página, não sei, curiosidades da Escócia, não sei, mas As assim, muito histórias, legal. né? Ou coisa assim, eu gosto. Então eu acabo postando o que me chama atenção. E como eu gosto muito de histórias, de lendas, de mistérios, eu acabo postando mais isso e não muito da vida na Escócia. Sim, Então sim, eu sim, acho que sim. acho que o nome acaba decepcionando um pouco as pessoas, mas faz tanto tempo que eu tô com esse nome, e quem me conhece, ele já sabe o tipo de coisa que eu posto. E se eu tirasse agora, ninguém mais ia me achar. Eu tenho medo Talvez daí vai de... causar confusão, vai causar confusão. Então deixa ali, né? Daí eu até botei ali no post finado explicando, olha, né, sou eu, tô aqui, pronto, e vamos lá. Bem legal. Annelise, você é uma pessoa que já viajou bastante, já morou em outros lugares também, mas da onde que você saiu do Brasil? Onde que é a sua origem no Brasil? Então, eu digo que eu sou cataúcha, porque Cataúcha, vai eu lá. É lá da nasci. Vacaria, então. Não, cataúcha é a mistura de Catarina com Com gaúcho. gaúcha. Isso, eu nasci no Rio Grande do Sul, a minha família é toda do Rio Grande do Sul, mas eu morei a minha vida inteira, minha infância e adolescência foram no sul de Santa Catarina. Mas em Santa Catarina, em função de ter os pais do Rio Grande do Sul e tal, me diziam assim que eu não tinha, que eu tinha sotaque gaúcho, às vezes falavam. E quando eu ia para o Rio Grande do Sul nas férias com os primos, eles diziam que eu tinha sotaque catarina. Então eu fiquei nesse limbo assim. Desde Aí sempre você tem uma divisão aí geográfica na sua vida. então, nenhum estado me aceitou direito. Aí eu falo que Não, eu sou você foi aceita cataúcha por e aí dois. resolvo. Na verdade, eu peguei os dois para mim, eu sou dos dois e acabou. Mas a maior parte da minha vida foi em Santa Catarina. Bem legal, bem legal. Quando a gente estava conversando, eu ouvi o sotaque gaúcho, mas como eu não tinha perguntado, eu gosto de saber aqui na hora. Eu falei, parece gaúcho, mas não tenho certeza se é gaúcho. Sotaque Então, de sul, né? As então é pessoas por geralmente isso. reparam. Então é por isso. Muito bem. Mas aí, morou antes da gente chegar na Escócia, morou nos Estados Unidos e na Inglaterra antes. Como é que foi isso rapidinho? Isso, então, com 15 anos eu fiz intercâmbio para os Estados Unidos, então foi a primeira vez que eu morei fora. Aonde Depois aqui? eu voltei em Seattle, Nossa, lá do outro lá no lado. estado de Frio e chuva. Washington. Lindo, 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 É adoro. lindo mesmo. Depois eu voltei para lá, fiz uns 2 anos, fiz 2 anos de college lá. Depois voltei para o Brasil, terminei a faculdade no Brasil. Aí eu morei, depois da faculdade, eu morei em Londres, foi mais ou menos quase um ano também. Depois voltei para o Brasil. E aí agora na Escócia. Aí voltei para o Muito bem. Brasil, aí casei, tive filho, eu vim para o Brasil com o meu marido, com um filho de 2 anos. Foi para a Escócia com o marido e o filho. Isso, para a Escócia, isso, Legal. Mais de 10 anos que você já está aí estabelecida. Isso, Você não mora em Edimburgo, você mora no interior. Como é que é o nome da cidade que você isso. mora? Eu moro num vilarejinho pequeno, que esse vocês não se importam, eu prefiro não dizer porque ele é tão pequenininho. Não, tranquilo. E E é eu legal falar até o você. nome do meu vilarejo é meio que eu passar o meu endereço pro pessoal. Olha que Então, é doideira. um vilarejo pequeno na região de Fife, que fica ao norte de Edimburgo. Que legal. E é interessante até você usar o termo vilarejo, porque no Brasil a gente não usa esse termo. A gente usa o É, bairro, né? Ou o bairro. Quando muito eu escuto um distrito, mas vilarejo é uma coisa bem europeia mesmo, né? isso. Vilarejo. Em Portugal eles falam muito vila, né? Eles dizem vila, aqui village, vilarejo. Porque é pequenininho, né? Geralmente não se tem uma administração central, se tem ali um council, né? Um grupinho de pessoas ali que cuida. Seria uma cidadezinha, se fosse no Brasil, porque no Brasil é tudo cidade, cidade grande, cidade pequena, cidadezinha, Uhum. né? Então no Brasil seria uma cidadezinha, assim.
Que legal. E por que a Escócia? Por que você foi parar nessa cidadezinha aí, menina? Então, porque quando eu morei na Inglaterra, eu morei em Londres, e aí eu resolvi visitar a Escócia, já que eu estava morando lá. Certo. Então eu peguei, na época, aquela coisa, dinheiro contadinho, peguei um ônibus pinga-pinga, lá de Londres, para Edimburgo. O ônibus chegou em Oslo e não chegava em Edimburgo, sabe? Assim, aquela coisa que levou. Eu tenho a impressão que levou 3 dias e 3 noites, porque o ônibus foi parando em cada esquina que ele achava. E aí eu cheguei em Edimburgo e eu passei um fim de semana em Edimburgo. Na época eu conheci só Edimburgo mesmo. Eu não cheguei, não consegui ir para as Terras Altas, nem nada disso. E eu era nova, eu tinha 20 e poucos anos e tal. E eu lembro que eu tinha aquela ideia assim que eu queria aquele espírito meio cigano, meio aventureiro, tipo assim, nossa, porque eu já tinha morado fora, em outros lugares também. Tinha viajado bastante, pensei, eu vou morar 1 ano em cada lugar, nossa, 2 no máximo, Deus me livre, a vida inteira num lugar só, ai, que chatice, né? E eu tinha essa ideia assim. E aí foi uma coisa assim, até pensando agora, né? Até um pouco mágico, assim, na época eu não me dei conta. Mas quando eu visitei o castelo de Edimburgo, eu estava lá no alto dele, olhando em direção ao estuário. Do outro lado do estuário está o vilarejo que eu moro. Então eu estou aqui desse outro lado do Olha que estuário. incrível. E quando eu olhei lá assim longe, assim, me deu um negócio assim, eu me senti tão em casa e eu pensei, nossa, acho que aqui eu aceitaria morar para sempre, sabe? Assim, deu uma sensação assim. Você sentiu, teve o sentimento pelo É lugar. engraçado, é como se até eu estivesse já prevendo, assim, sabe? Porque me deu uma sensação assim de tô em casa, num lugar que eu tava só visitando. Então, enfim, mas esqueci, voltei, tô com a vida e tal. E aí, quando a gente decidiu, casei, tive filho, quando a gente decidiu sair do Brasil de vez, que aí essa minha vinda para cá agora foi uma migração planejada, né? O propósito foi, vamos pegar a nossa família e colocar em outro país, principalmente nunca, você já conversou, você mora fora também, né? E já conversou com um Sim. monte de gente. Você sabe que nunca existe um motivo só para uma pessoa decidir sair do Brasil, são vários. Mas para mim, e eu acho que para muita gente também, a questão da segurança pesou muito, né? Sem dúvida. Criar o meu filho em um lugar sem medo de assalto, coisa assim. E aí, quando a gente estava pensando assim, né? Nossa, onde vai? A gente tinha meio que a limitação da Europa. Porque eu brinco que se eu tivesse green card, eu estava em Seattle, que eu adoro, sou apaixonada, né? Mas eu Tá não em tempo podia ainda, morar tá em lá. tempo. Não podia morar lá, não dava, nossa, ainda mais agora que eles estão chutando todo mundo mesmo, né? Mas tinha, bom, União Europeia, né? Eu tinha cidadania europeia. Eu falei, bom, podemos escolher um lugar da Europa para morar, porque isso foi antes do Brexit, né? Ok. E aí eu peguei e a gente até pensou assim, avaliou assim outros lugares, fez uma avaliação bem fria, bem metódica, eu e meu marido cuidando e tal. Mas o lugar assim que eu tava sentindo assim que o meu coração tipo, queria vir era para cá. Você E já aí foi sabia desde o questão de... começo. Isso daí é igual entrar na loja, e pegar aquela primeira blusinha e falar assim, não, não vou levar. E aí você olha a loja inteira e no final você volta lá naquela primeira blusinha e Foi, fala, foi, não, é foi. essa daqui. Foi uma paixão à primeira vista, assim, sabe? E aí o meu marido até pensou assim, eu lembro ele comentou assim, porque a Escócia, assim, vamos combinar. Em termos práticos, não é um lugar legal para você migrar assim de cara. É um lugar menor, é pequeno, tem menos gente. Então, assim, se você vai para um grande centro, você tem mais trabalho, mais oportunidades, mais uma comunidade estrangeira maior também, e mais brasileiros para te apoiarem, para dar suporte. Então, é meio como escolher assim, ao invés de ir para uma cidade grande, você vai para um interior, para uma cidade de Certo. interior, é vir para a Escócia, é muito mais difícil. E aí eu lembro que ele até falou assim, e por que a gente não muda então para a Inglaterra e aí depois vai para a Escócia? Eu falei, não, quero para a Escócia, vamos direto, vamos passar Quero o ir pra sufoco Escócia. direto. Não, fácil não foi, fácil nunca é. Eu acho que para pouquíssimas pessoas uma mudança é fácil, mas hoje estamos aqui, né? Agora, claro, 10 anos depois, mais, né? Muito mais fácil. É muito legal você falar assim, a gente mudou para um centro, para um lugar menor, porque quando a gente pensa em imigração, é muito fácil pensar Estados Unidos e Portugal. Ou até Sim, a Itália, porque tem bastante influência também do pessoal lá do sul. Então, a nossa ideia aqui no Pode Viajar é essa mesmo, sabe? É trazer outras possibilidades. Às vezes as pessoas nunca imaginaram morar em Edimburgo ou no interior da Escócia, e daqui a pouco vai ter gente que vai estar morando aí por algum motivo, porque passou por aqui, pensou, e por que não, e pesquisou, como você fez. Você super pesquisou, deu para ver no que sim. você fala assim que você pesquisou tudo. Tanto é que quando você foi me responder qual a grande surpresa, você teve dificuldade. Falou, pô, não fui muito surpreendida, porque eu sabia tudo. Mas É, a ideia é essa mesmo, sabe? Por isso a gente quer chegar e continente africano e todos os lugares, porque isso. existem milhares de opções. E a tua frase, inclusive, depois eu vou roubar ela pro Pode Viajar,
É de que não existe o lugar perfeito, existe o lugar certo para cada pessoa. É verdade. Eu amei isso. Então, É, estará na página, tá? Já vou te adiantando. tá Muito bom. bem. Você chegou, apesar de toda a pesquisa, tudo que você fez, já estava mais ou menos sabendo de tudo. Como é que foi para se Sim. adaptar? Um lugar pequeno, um povo meio curioso, como é que foi a chegada? Não, então, logo que a gente mudou para Edimburgo. A gente nem sabia da existência desse vilarejo aqui. Então, a gente foi Ok, estratégicos, né? Vamos mudar. Ok, já que estamos indo para um local menor, com menos pessoas e menos oportunidades, pelo menos vamos para uma cidade grande. Então, a gente foi certo. para Edimburgo. Só que aí, em Edimburgo, queira ou não, cidade grande, gente, desculpa, rinite, não é Covid, eu fico o tempo todo com essas coisas aqui. Eu fico o inverno inteiro com essas. Enfim. Tranquilo. Edimburgo é tipo uma cidade grande, é tipo você mudar, claro, né? Assim, respeitando-se as diferenças, sei lá, para Porto Alegre. Ninguém Ok. nem muito vai reparar que você mudou, que você tá ali, você talvez vai se apresentar para um vizinho ou outro, mas as pessoas não vão te conhecer, né? Então, e a gente ficou em Edimburgo mais ou menos uns 5 meses, porque aconteceu em Edimburgo uma coisa que foi, eu digo que Edimburgo nos expulsou. A gente estava em um apartamento, eu vim do Brasil com 4 gatos. Então, existe uma dificuldade muito grande de você conseguir apartamento para alugar ou casa para alugar que aceite animais. Então, a gente tinha meio que aceitado. Na verdade, é assim, Edimburgo não falou que aceita, mas também não falou que não aceita. E aí a gente foi naquela, se não está proibido, está permitido e passa com os gatos para dentro, entendeu? Muito Não bom vamos princípio, nem muito bom perguntar, princípio. porque geralmente eles botam bem grande em negrito, no pets. Uhum. Mas enfim, tacamos nossos gatos pra dentro e a gente tava lá nesse apartamento de Edimburgo, tipo assim, nossa, que coisa boa que a gente achou um lugar que caceta os gatos e tal. E do nada, abriu um buraco no chão daquele apartamento. Era um apartamento velho, tudo em Edimburgo é velho. Cidade velha em Edimburgo, é tudo velho, tudo Como assombrado, abrir é um uma buraco, desgraça. menino, no meio do apartamento? Como assim? Abriu um buraco. Jesus. Na verdade, foi um cano que estourou e tava embaixo do piso. E eles iam ter que erguer o piso inteirinho para poder consertar aquilo. E eles falaram: vocês vão ter que sair do apartamento, porque isso é uma obra que vai levar meses para ficar pronta. Meu, mas eu tinha ido era na hora, feliz ainda da vida. Saí desse apartamento quebrado. E aí, pegaram os gatos. O problema é achar outro lugar. E a gente passou uns 2 meses e a gente não conseguia achar um lugar. E não era nem a questão dos gatos, era achar um lugar, porque tem. A Escócia e Reino Unido em geral tem um esquema muito diferente do Brasil, que é o seguinte: no Brasil, se eu estou procurando uma casa, um apartamento para alugar, eu vejo o anúncio, casa para alugar. Eu vou lá ver aquela casa para alugar e eu vou falar pro dono ou pro agente imobiliário: nossa, quanto que é? Ele vai falar o preço. Eu falei: gostei, eu quero. Pronto, é minha. Aqui Resolvido. eu ia olhar a casa, a gente olhava o apartamento. Ai, a gente quer ficar com ele, vamos alugar. Ai, pois não. Então preencha essa application aqui. E aí, daqui a 3 semanas, a gente dá uma resposta. Porque eles pegam 20, 30 applications de 20, 30 pessoas que estão interessadas. E aí, o dono do apartamento faz uma avaliação. E nessa application, você fala de onde você é, quanto você ganha. Você bota ali até o seu exame de sangue, ou sei lá eu. E aí, eles escolhem. Então, era um horror. Porque os que a gente gostava, a gente não era aceitos. E os que a gente era aceitos eram aqueles que eram medonhos, que não tinha a menor condição, que tinha vista pro cemitério, que tinha um corredor escuro com rato, sabe? Assim, a gente não tava achando, não tava achando. Então eu brinco que Edimburgo nos expulsou. E aí a gente acabou parando aqui nesse vilarejo, meio que uma coisa um pouco mágica também, uma longa história. Mas aí que a gente veio pro vilarejo pequeno e foi uma experiência completamente diferente de Edimburgo, porque assim que a gente botou os pés no vilarejo pequeno, todo mundo percebeu. Quem que é esse povo de fora? E aí, porque todo mundo conhece todo mundo. E aí todo mundo vinha conversar com a gente. Claro que assim, 90% curiosidade, mas 10% também, queiram ou não, não deixava de ser um acolhimento, entendeu? Sim, Se vocês sim. precisarem de qualquer coisa e tal. E teve uma coisa muito engraçada, que assim que a gente chegou, as primeiras pessoas conversaram com a gente falava que era do Brasil, as pessoas arregalavam o olhinho brilhando e falavam assim: caramba, sabia que tem um mexicano que mora no vilarejo? E a gente falava: nossa, que legal! Tipo assim, mesma coisa, né? Vira uma coisa só na cabeça deles. Mexicano, tudo, a gente é tudo, é irmão, tá valendo. E aí todo mundo que a gente falava: nossa, o mexicano. Aí a gente tava aqui, tipo, fazia uns 2, 3 dias, 5 pessoas diferentes já tinham passado o telefone do mexicano. Empolgadíssimos. E eu falei: vou ter que ligar para esse mexicano pra nos apresentar, falar: irmão, seguinte, né? Mudamos, Latinoamérica aí. E eu não precisei ligar pro mexicano, acredita? Porque daí a mulher dele, a fofoca correu tão rápido que eu recebi uma ligação da mulher dele, que é inglesa,
falando, ai, Annelise, me disseram que vocês tinham mudado, ai, meu marido é mexicano, não sei o que, vem aqui em casa, bababá. Então, assim, são nossos amigos até hoje no vilarejo. É mesmo, que Mas eu legal, que achei legal. muito engraçada essa associação. É tipo um coreano ir para o Brasil e a gente fala, pô, vou te apresentar pro meu amigo chinês, assim, é parecido, assim, né? Exatamente, exatamente. Não, para eles, enfim, enfim. É, até hoje ainda as pessoas falam graças para mim, então tá tudo certo. Eu falo de nada. Então Ah, vamos, eu aceito. vamos Eu aceito, aceita que Joia. dói menos, é mais fácil. Não adianta eu ficar toda hora, cara, você fala espanhol, falo espanhol também. Vamos Isso, embora, é. tá tudo certo. Chegaram, se estabeleceram, conheceram o mexicano. Conhecemos o mexicano, Conheceram o nosso amigo mexicano. até hoje. Ficaram aí tal estabelecidos. Como que foi assim começar a vida, a adaptação? A que você falou da questão da segurança. A grande surpresa para você foi não se preocupar com o telefone, é isso? Nossa, uma vez eu esqueci meu telefone novo. Acho que eu não cheguei a te contar isso. Eu tinha acabado de comprar um telefone novinho. E aí eu tava, porque aí a casinha que a gente alugou aqui no vilarejo tinha um quintalzinho na frente e os murinhos aqui são todos baixinhos, era uma cerquinha baixinha. E aí eu tava batendo foto de uns brotinhos de flores que tinham nascido para mandar para minha mãe. É coisa de velha. Minha mãe velha, eu já ficando velha também, a gente começa a bater foto de flores Maravilhoso, e é fica. isso mesmo, é isso mesmo. E aí eu tava batendo e aí, para sair daqui, eu tenho que ficar se colocando camadas e tirando camadas. Então tava meu marido e meu filho bota casaco e gorra e louva e cachecol. E eu já tava pronta na rua, porque a gente ia pegar o trem pra Saldinha de Edimburgo passeando, batendo fotos pra minha mãe. Aí eles começaram, ai, que nossa, que tu quer? Cadê a luva? Daí eu fui lá e ajudei todo mundo, aquela perturbação, todo mundo. Pegamos o trem. Quando a gente chegou em Edimburgo, que eu fui pegar meu celular para bater fotos em Edimburgo, Putz, cadê o meu celular? E eu falei, caramba. Daí eu falei pro meu marido assim, eu acho que meu celular ficou largado na grama. E ele falou assim, pô, fazia uma semana que tinha comprado o celular. Aí, cabeça de brasileiro, né? Os dois pensaram assim, putz. perdeu o malandro, já era o celular, não vou estragar meu dia por isso, porque paciência, me dá o teu então, que eu vou usar o teu celular. E a gente passou o dia inteiro em Edimburgo. Voltamos fim da tarde e eu assim, não tenho a menor chance, tava um dia bonito, então não era só o pessoal do vilarejo, tinha mais gente passando por ali, né, passeando. E eu pensei, já era, nunca mais vou ver aquele celular e ainda tô pagando, tô parcelado, Essa é a maior tristeza, continuar pagando e não ter mais o bem. tristeza. Cheguei, olhei na grama, não estava. Eu falei, óbvio, né? Continuei andando. Quando eu fui abrir a porta, tinha uma janelinha do lado da porta, meu celular estava em pezinho ali na janela. Ou seja, alguém entrou no nosso quintal, pegou o celular e colocou em pezinho ali, ou para não molhar caso chovesse, ou para eu poder encontrar melhor quando eu voltasse. Tá ali, Sensacional. novinho. Eu falei, meu celular ficou o dia inteiro aqui nessa janela. Então, esse tipo de coisa, assim, na verdade, que era o que eu queria. Era morar em um lugar Uhum, assim, mas queiram ou não, vindo do Brasil, que a gente está acostumado a ficar com aquele alerta sempre ligado, é o tipo de coisa que demora um pouco para a cabeça acostumar. Tem uma uhum. outra vez que eu fui no mecânico e eu cheguei para ele apavorado, dizendo assim: eu acho que esse carro vai explodir, pelo amor de Deus, pega, me salva! E eu entreguei o carro para ele. Eu falei: olha, eu acho que é a rebimboca da parafuseta e vai custar 50 mil libras. Eu não sei, eu vou morrer, me arruma esse carro. Sabe assim, quando você confessa toda a sua ignorância para um mecânico, que é uma coisa que no Brasil a gente não faria? Jamais. E ele falou: tá, vou dar uma olhada na Elise e depois eu te ligo. E eu falei: esse homem vai me ligar, vai me dizer que custa 30 mil libras e eu vou ter que pagar porque eu sou idiota, porque eu sou ignorante. E porque eu falei pra ele que sou ignorante. E aí ele ligou, ele falou: Elise, teu carro tá pronto, pode buscar. Mecânico aqui do vilarejo. Daí eu falei: ah, tá bom. Aí eu fui, deu, ai meu Deus, cadê o cartão de crédito? É hoje que eu vou à falência, não sei nem o que era. E aí eu cheguei lá e eu falei pra ele assim: ah, e o que era? Dele, não, foi a rebimboca da parafuseta, não sei o quê. Não adianta porque ele explicou, mas eu não entendo. Não, Ignorante estamos na total. mesma página. Ah, foi isso aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e foi rapidinho de consertar, tá tudo tranquilo, fica numa boa. Daí eu falei: ai, tá bom, nossa, obrigada, ai, salvou minha vida, ai, quanto foi dele? Não, não, nada, imagina, isso aí me levou 5 minutos, nada. Foi embora, Não te foi bem. cobrou. Então, esse tipo de coisa, aí a minha cabeça, puf, porque, tipo assim, eu dei ali uma chance pra ele me enganar, se ele quisesse, me cobrar um monte, sabe? Então, essas pequenas coisas, assim, que no início faziam a minha cabeça um pouco, sabe assim, dava umas Uhum. explodidinhas assim, aí com o tempo a gente vai acostumando, né? Mas aí a gente vira também meio bobo se sai daqui, né? Hoje eu vou para o Brasil, por exemplo, eu ando feito uma paspalha nas ruas. Eu tenho que lembrar de não largar minha bolsa na calçada para ir lá olhar um negócio na vitrine, sabe?
que é o tipo de coisa Certo, que... certo, É, certo. então, assim, é interessante como a gente tem que ligar e desligar uns botõezinhos, assim, É dependendo porque a do... gente não pode confundir o ser honesto com o ser bobo, né? E às vezes a É, gente, alguém pode ouvir essa história tudo, mecânico, e falar assim, pô, mas podia ter cobrado 100 libras que fosse. Mas ele, sim. no coração dele, no trabalho dele, no tempo dele, que a gente Foi. paga muito pelo tempo, ele falou, não, tá tudo certo, não Foi, foi e eu rápido pra ele. tomei tempo dele, eu perturbei ele, eu até acho que deveria ter cobrado alguma coisa. Então, não foi apenas a honestidade, foi a honestidade mais gentileza, né? Sem E que é dúvida, uma sem coisa dúvida. que me surpreendia muito, assim, no início, né? E claro que não é todo mundo aqui que é honesto, é claro que aqui tem crime, é claro que aqui tem golpe, mas em uma proporção muito menor, obviamente, até pela quantidade de habitantes, né? Mas também por uma questão cultural, assim, que ainda se parte do pressuposto, primeiro, de que as pessoas estão falando a verdade e são corretas. E aí, quanto no Brasil, infelizmente, principalmente nas grandes cidades, a gente já costuma pensar o contrário. Você já fica meio desconfiado de todo Você mundo. tem que provar que você tá certo. É, entendeu? Já é um pouquinho de uma inversão, assim, né? Uhum. Então, isso me surpreendia muito no início. Cultural, você falou uma questão cultural. Entrando em cultura escocesa, que eu sei que você ama e entende muito, até também pela questão do seu trabalho, você é guia, arroba Vida na Escócia, sigam, por favor, arroba Vida na Escócia, ela não vai mudar o nome da página, não se Não, preocupem. é. Como é que é a questão do nós somos escoceses e vamos já aproveitar esse clima de guerra, Deus me perdoe, vamos soltar uma bomba lá em Londres e acabou esse negócio, nós somos escoceses só e não queremos saber da Grã-Bretanha, do Reino Unido. Como que é essa questão nacionalista é mais televisiva do que vida real ou de fato é tipo, semana passada tivemos uma convidada de Barcelona, lá em Barcelona não, lá a Sim, coisa é séria, lá eles lá não é querem saber dos diferente. espanhóis. Como é É. que são os escoceses com os ingleses? Então, aqui, na verdade, essa é uma história bem comprida, mas que muita gente no Brasil entende um pouco errado. Porque como a Inglaterra tem toda uma história de colonizadora, de imperialista, e como a história da Inglaterra com o País de Gales e Irlanda do Norte, que também são países do Reino Unido, foi uma história de ocupação, de anexação, e a pessoa tem aqueles recortes de ficção, assiste Coração Valente, a das épocas das guerras de independência e tal, e aí chega aqui, vê todo mundo junto, e vê o rei lá em Londres, e aí a pessoa conclui. Quando a gente não sabe, a gente vai preenchendo as lacunas com fonte e vozes da cabeça, né? Aí Chat a pessoa, GPT. a pessoa conclui, pior que vozes da cabeça é o chat GPT. Aí a pessoa conclui, nossa, então em algum momento a nova dona da Inglaterra, e a pessoa sabe também que existe um movimento de independência aqui, que até acho que o nome tá errado, depois eu vou explicar. E aí a pessoa conclui, nossa, então em algum momento a malvada da Inglaterra deve ter botado a faca no pescoço da Escócia e pegado a Escócia para ela. Quando na verdade isso nunca aconteceu. Na verdade foram dois movimentos que uniram as nações, digamos, porque o país é o Reino Unido. Esse é o Ok. país. A entidade internacional, né, soberana e tal, é Reino Unido, composto de 4 nações. Então, primeiro a gente teve a União das Coroas, que foi quando o rei da Escócia herdou o trono da Inglaterra. Porque a rainha Elizabeth I, que Ok. era aquela rainha que nunca casou, a rainha virgem, que a gente estuda ela na escola, né? E a rainha Elizabeth I, a dos filmes. Voltei. Vai lá, vai lá. Morreu sem herdeiros, então quem herdou o trono do reino da Inglaterra foi o rei da Escócia. Ele virou rei da Inglaterra e da Escócia, mas continuaram sendo dois reinos separados. Ok. Depois, mais de 100 anos depois, então os descendentes dele continuaram sendo reis dos dois reinos separados. Mais de 100 anos depois, uma descendente dele, que era a rainha Anne na época, propôs a formação do Reino Unido, a união dos reinos. Aí fizeram um plebiscito aqui na Escócia, os nobres votaram. Para a Escócia do século XVIII foi um baita negócio, porque a Escócia estava falida, economicamente falida, e se juntar a essa união faria com que tivesse digamos, um superávit vindo do sul que ia ajudar muito a economia. Então, esses escoceses do século XVIII puxaram a calculadora deles do bolso, fizeram as contas e falaram, opa, vale a pena. E votaram a favor da união. Teve gente que não gostou na época? Teve, porque você nunca consegue agradar Abraço todo todo mundo. mundo. Mas quem tinha poder decisório na época votou pela União e assim se formou o Reino da Grã-Bretanha. Então é por isso que Escócia e Inglaterra são juntas até hoje, juntas também com Irlanda do Norte e País de Gales. Então são as 4 nações que compõem o Reino Unido, que é o país. Mas o que acontece? É um país, vamos supor, assim, é uma analogia muito simplista, mas o jeito de brasileiro entender bem é se você pensar nas nações como sendo estados. Então vamos supor, a Escócia é tipo Santa Catarina,
A Inglaterra é tipo São Paulo. A Inglaterra tem mais de 80% da população de todo o Reino Unido. Certo, é gigante. Tá? E a representação não é como a representação do Brasil em que você tem o teto. Porque se a representação do Brasil fosse proporcional, exatamente proporcional, teria muito mais deputados de São Paulo do que tem. E no Brasil existe um teto ali do legislativo e você então fica um pouquinho mais balanceado. Aqui não. Então aqui você tem uma representação no parlamento de Westminster, que seria o federal, né, nessa nossa analogia, muito maior da Inglaterra. Então a Inglaterra acaba ditando mais cartas na política atual do reino. Não estou falando de passado. Passado, como eu falei, a Inglaterra nunca invadiu. Estou falando das insatisfações de hoje. Acaba ditando mais a política em função de ser o local com a maior população. A maior parte dos britânicos está lá. E o movimento nacionalista escocês, ele surgiu, o Partido Nacionalista Escocês surgiu, coincidentemente, com a descoberta do petróleo no Mar do Norte, que fica na Escócia, mas é petróleo britânico. Então, o que acontece? É muito dinheiro esse petróleo. Mas para onde vai a maior parte da renda? Se não é petróleo escocês, é petróleo britânico. Vai para onde tem mais gente, vai para Inglaterra. Então, isso causou uma insatisfação enorme. E aí tem muitos escoceses que são insatisfeitos com os rumos da política de Westminster em si. Calculam que, agora que temos o petróleo, poderíamos ser um país independente menor, rico, em função desse petróleo. A gente não precisa mais do dinheiro deles. Eu, como historiadora, eu acho até um pouco ingrato, porque eles passaram séculos... Seria conveniente, quando nós precisamos, nós nos juntamos. Agora não precisamos mais, nós assim, saímos. Sabe? A princípio, a gente começa a escutar tudo isso e acha tudo muito romântico. Ai, que lindo, a independência, a gente pensa em William Wallace e tal. Mas hoje em dia, it's money, baby, entendeu? Hoje em dia, o pano de fundo, minha avaliação, minha opinião pessoal, Annelise, it's money, baby, é mais, sim, uma questão monetária, financeira e de insatisfação política, de se acharem muito diferentes politicamente, se quererem rumos distintos. Então foi aí que surgiu o Partido Nacionalista Escocês e que começaram essas coisas. E eu digo que o termo independência da Escócia está errado, porque deveria, na verdade, eles querem sair da União. Eles querem tipo um Brexit do Reino Unido, entendeu? Certo. Eles querem sair da União. Talvez até voltar para a União Europeia. O que já a Espanha já até vetou, né, contra esse tipo de coisa e tal. Eu acho que não conseguiriam. Enfim, pode ser uma coisa que aconteça daqui a algumas décadas, ok. Agora, hoje em dia, com esse monte de guerra estourando por aí, Annelise, vocês acham que eu prefiro fazer parte da Escócia apenas ou que eu prefiro estar sob as asas do Reino Unido que, sabe, que consegue nos proteger muito mais de Putin e outros doidos do mundo que talvez queiram jogar bomba aqui. Então, até o movimento de independência, nos últimos anos, desde a pandemia, tá bem assim calado. Antigamente se via passeatas nas ruas, algumas campanhas. Agora tá todo mundo assim, ó, de boca fechada, porque não pega mais nem bem falar de independência da Escócia no cenário atual, em que se teve três pancadas simultâneas. Se teve a pancada da pandemia, a pancada do Brexit e a pancada da guerra da Ucrânia. Agora o povo ali no Oriente Médio se bombando o tempo todo, se bombardeando. Então, assim, toda vez que eu vejo o SNP, que é o Partido Nacionalista Escocês, ou que alguém vem e traz essa pauta na internet, a quantidade de comentários dizendo assim, gente, pelo amor de Deus, sabe? Que isso? Vamos primeiro ver, não dá. Porque, de fato, a gente não tem como dizer se seria bom ou não, né? Talvez seja uma boa coisa para quem mora aqui, talvez não tem como prever esse tipo de coisa. Mas dá para saber que o princípio seria turbulento. Esse divórcio, no início, teria um custo em aumento de custo de vida, em inflação, em perturbações políticas. Então, assim, sabe, até que tudo definisse, seria um tremorzinho que ninguém está muito afim de arcar no momento. Então, agora, pode-se dizer assim que a poeira deles baixou bastante e a causa está meio que em suspenso até que o mundo fique um pouquinho mais seguro, talvez. Mais calmo, se acalme. Muito bem. Essa é a minha opinião também. Eu não sei dizer se daqui a 10, 20 ou 30 anos eu seria a favor da independência de Escócia ou não. Eu teria que avaliar naquele momento. Se fosse hoje um referendo, eu votaria que não. Porque não, hoje não. Hoje, como, tipo assim, a Escócia não teria nem condições de se defender sozinha, vamos supor, entendeu? Putin ia pegar rapidinho, eu acho. Eu prefiro acho que junto, já é pequeno, o Reino Unido já é minúsculo, né? Mas ainda assim, me sinto mais seguro. Deixa quieto agora, não é o momento. Essa é a minha opinião pessoal, antes que venha no comentário o povo reclamar, né? Muito bem. Quero registrar a entrada aqui na live do Brasileiros na Escócia Turistando.
Ela Ah, foi Cíntia. maravilhosa, ela mandou coisas no privado, ela indicou pessoas de outros países. Nós já combinamos com a menina da Dinamarca que ela tinha indicado. Então, muito legal. Ela te elogiou um monte, Annelise. Cadê ela aqui que eu Agora eu não não tô lembro o vendo? nome Ela é dela. ótima. Mari. A Cíntia. Mariela. Cíntia. A Cíntia. Mari é da Dinamarca. Cíntia. Pra mim Muito não tá legal. Então, aparecendo aqui os comentários, então, pifaram aqui. agradecer muito, muito, muito a Cíntia, que foi super bacana, mandou um texto bem legal incentivando a página. Então, muito obrigado, Cíntia, bem legal. Perguntar agora do interior da Escócia. Falamos aí de geopolítica da Grã-Bretanha um pouco. Você fala da Grã-Bretanha, eu sou super fã do Tá. Lewis Hamilton, então não adianta. Eu sempre lembro dele Isso. com a Vanessa. Grã-Bretanha é a ilha. Só, essa Grã-Bretanha é a ilha é ilha. maior. Reino Unido Reino é Unido a é ilha tudo. maior e mais a Irlanda do Norte. Porque a Irlanda Muito do bem. Norte está na ilha da Irlanda. Então, Perfeito. Grã-Bretanha é essa ilha. Ilhas Britânicas é essa ilha e a ilha da Irlanda. E Reino Unido é essa ilha e a Irlanda do Norte. Aí, Maravilhoso, maravilhoso. Agora indo para dentro da Escócia, indo mais no sentido da sua página. Vejo que você posta lá muita coisa de paisagem, porque é um país maravilhoso, história com todos os castelos, todas sim, as séries que já foram gravadas aí, e que ainda estão sendo sim. Outlander, me ajude, Game of Thrones, Harry Potter, e vai ter mais um trilhão de coisas, porque as paisagens Sim. são maravilhosas. Filmes, é. O que que você, Annelise, mais gosta? Da natureza, justamente. Da Você natureza. gosta de Eu sair? ainda Eu vejo que você gosto. é do hiking, você gosta de caminhar. Isso. Eu gosto de explorar. Eu gosto da natureza, eu gosto de explorar. E eu acho que isso de a Escócia ainda ser muito desabitada e muito rústica, digamos, é parte do encanto. A Escócia tem, só para dar uma noção, né? A Escócia tem 5 milhões e meio de habitantes, só que 70% tá nessa faixa central entre Edimburgo e Glasgow. 70%. Caramba. O que significa que tanto para o sul da Escócia quanto para o norte tem pouca gente, né? Proporcionalmente, assim. Então você ainda tem assim regiões onde você anda e não vê ninguém, né? Natureza e natureza e natureza. E Nossa, isso deve é muito ser bacana. fantástico. E tudo muito seguro também. A gente não tem que ter medo de. Eu tinha lobo antigamente, mas os fazendeiros mataram os últimos lobos no final do século XVIII, porque o lobo matava o gado, matava a ovelha. E aí, como é ilha, os lobos não conseguiram nadar de volta para cá, coitadinhos. Mas assim, né? Não tem urso, não tem lobo, não tem onça, não tem nada. Então a gente pode andar, fazer trilha com criança e tranquilo. Essa liberdade de poder andar na natureza, para mim, é uma coisa que não tem preço. Porque eu morava em Florianópolis antes de vir para cá e eu amava fazer trilha também. Eu fiz todas as trilhas de Florianópolis, todas. Eu já fiz a ilha inteira a pé, nos meus anos lá de Que faculdade, os legal. anos que eu morei lá. Mas tinha vários momentos em que eu tinha medo de fazer trilhas. Que a gente escutava histórias, ai não, porque essa trilha, porque não sei o quê, porque tem um bandido, babá. Então, aqui, eu poder fazer as minhas trilhas e poder caminhar e poder levar o meu filho pequeno e saber que, tipo assim, o único perigo é ele cansar e resmungar e eu ter que carregar até o fim, sabe? Certo. Esse tipo de liberdade, para mim, é uma coisa que não tem preço, assim, que eu amo muito na Escócia. Muito legal. E das suas aventuras, entre aspas, no seu trabalho como guia. Você Sim, virou guia por indicações, é isso? Uma pessoa te foi. achou, umas pessoas te acharam e viram que você entendia tudo de Escócia e pediram tua Foi. ajuda e aí você começou sua carreira. Como é que é isso? Você conta pra gente. Foi, então, esse negócio de guia caiu no meu colo, porque eu tinha o site em que eu contava as coisas da Escócia, eu tinha a página do Facebook e tal, o Instagram veio um pouco depois, mas acho que nessa época eu já tinha também. E aí eu ficava ali falando de Escócia e tagarelando de Escócia o tempo todo e forma uma comunidade, várias pessoas me conhecendo dali, né? Várias pessoas desde aquela época me acompanham, o que é muito legal, viram meus filhos crescendo, embora eu não mostre muito eles, mas eu mostrava um pouquinho mais o mais velho antes. E aí um grupo de meninas uma vez veio para a Escócia e aí falou, Annelise, a gente está se juntando, a gente vai para a Escócia, a gente quer que você seja nossa guia, que você passeie com a gente a semana toda. E eu falei, nossa, mas eu não sou guia. Então você fala, não, mas não tem ninguém que saiba mais que você e a gente quer você e Você não pronto, dá um sabia que jeito. você era guia, na verdade. Daí eu falei, então tá, mas assim, meio sem jeito e tal. E aí fui com elas e foi super divertido, mostrei um monte, contei um monte de história. E aí elas começaram, mas eu falei, eu só fui guia delas, mas eu não sou guia, eu pensava, né? Então tá, continuei com a minha vidinha. E aí elas começaram a indicar, e aí foi chegando gente que foi sendo indicada, e outra pessoa que falou pra outra pessoa, que falou pra outra pessoa, aí volta e meia, todo mundo começou a porque não sei o que, fulano fez isso contigo, indicou. Aí depois de mais ou menos um ano e meio fazendo assim tours, por indicação, e do pessoal sempre me mandando mensagem,
eu falei, ai, quer saber? Então eu acho que tá na hora de eu assumir meu lado guia. Aí fui ver como é que eu fazia pra me cadastrar, quais que eram as regras, se eu podia seguir ou não, né? Porque eu nem sabia direito. Fazer todos os seguros corretos e tal. Fiz uma provinha lá pra fazer um cadastro bem tranquilo, uma moleza. Ver se você Aí sabia os 5 principais pontos turísticos da Escócia. tive que estudar sobre o uísque, porque eu não bebo. Então, assim, tudo que eu sei de uísque é apenas para o exercício da profissão de Você guia, sabe em porque fins teóricos, você sabe em fins ó, teóricos. Muito bem. enfim. Mas aí peguei e anunciei, pronto, guia na Escócia, porque aí eu pensei, agora sim, vou anunciar. Então hoje as pessoas já chegam também um pouco ali por verem, mas a grande maioria ainda é indicação, ainda é esse pessoal que fez tudo comigo e que vai passando meu nome adiante, vai indo boca a boca, assim. Muito legal. De tudo que você já levou o povo nesse tempo que você está fazendo. Você lembra alguma história assim que foi interessante, que foi engraçado, um grupo que foi diferente, assim, que se fala, esse pessoal era meio louco, ou esse pessoal queria ir em tal lugar e chegou lá e não foi tudo aquilo. Você lembra de alguma história assim de guia? Um Então, grupo? tem muita ilusão das pessoas, que é muito comum, e que aí eu já tenho que ir desmontando já antes do tour, porque senão ele não dá certo. Que a pessoa vem pra cá, olha no mapa, a Escócia é pequena. Ah, nossa, dá pra fazer tudo num dia, tipo assim. E aí a Povo é pessoa me louco. procura, tipo assim, Liz, eu quero blá, 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 blá. Tipo assim, ela quer norte, sul, leste, oeste, não sei o quê. Passa uma lista de 20 lugares. 2 dias, pode ser? Daí eu falo, não, você precisa 2 semanas pra tudo isso. Porque a pessoa olha no mapa e realmente parece pequeno, mas assim, como eu falei, daqui para cima, dessa região central para cima, ainda é muito interior, ainda tem muita estrada de chão, que só passa um carro, e aí tem umas entradas para os outros. Então aí o Google Maps fala que dá 1 hora, mentira, vai dar 2, porque você vai parar para ovelha, porque vai vir um outro carro do outro lado, você vai parar de novo, sabe assim? Caramba. Então as pessoas às vezes têm essa. Então, esse é tipo o erro turístico, assim, mais comum e que eu mais tenho que corrigir. Eu corrijo tanto no Instagram ali como quando eu vou conversando com as pessoas, eu vou dizendo: olha, vamos ajustar expectativas. Daí, ó, dá para fazer assim, assim, assado, né? Mas. Já teve uma história de um tour que eu fiz e veio uma tempestade gigantesca no meio do tour e avacalhou o tour inteiro, mas foi uma aventura absurda. Porque aí tudo fechou e caiu árvore e acabou a luz de todos os lugares. E a gente Caramba. estava lá no norte, tinha hotel reservado e cancelaram todos os nossos hotéis. E tava a gente E sem ter onde aí? dormir no norte da Escócia e sem conseguir pegar a estrada X porque tinha uma árvore caída no meio dela. E tipo assim, e agora foi uma aventura bem, mas graças a Deus, cliente super espírito esportivo. No final tudo deu certo, conseguimos um lugar para dormir, fiquei um pouco frustrada como guia porque teve muito lugar que eu queria ter levado eles e não consegui em função do clima, Não foi né? culpa Mas sua, não foi culpa sua. Culpa de não, São Pedro nesse caso. mas foi a única vez, assim, que as coisas não deram muito certo em função de clima. No resto do tempo, às vezes acontece de chegar. Já aconteceu de Glencoe, que é uma paisagem muito famosa daqui. Várias vezes aconteceu de eu chegar lá e tá tão nublado, ou tá chovendo, ou a nuvem tá tão baixa que não dá pra ver o topo da montanha. E aí eu tenho que parar e eu tenho que falar, gente, então, esse aqui é Im- bonito, eu juro que é bonito, atrás da nuvem é Imaginem, bonito. imaginem. Imagina, olha, daí eu pego a foto no celular e eu mostro. Olha, se vocês tivessem, seria assim. Mas é o tipo de coisa que turista passa, porque a gente não. É uma coisa um pouco de sorte também, né? Quando a gente visita um lugar, a gente não vai. Quando a gente passar lá exatamente bem naquele momento, se o tempo não estiver legal. E como aqui é muito chuvoso, é um lugar que tem uma alta pressão, né? E um clima assim de umidade maior, tem muita chance desse tipo de coisa. Então, quem vem para a Escócia tem que ter um espírito esportivo, tem que ser flexível, não pode ser muito assim, na segunda-feira, das 8 às 10, eu vou ver e fazer tal coisa, e das 10 às 12, porque às vezes a Escócia não vai deixar, às vezes a Não é um Escócia vai museu que está chover lá na cabeça fixo da e você. pessoa, Exato, exato. entendeu? E aí tem que ir trocando os planos, tem que ser flexível. Você diria para o pessoal evitar de ir quem quer turistar, não quem quer imigrar, mas quem quer turistar, para evitar de ir no inverno? Sim, porque os dias são muito curtos. Claro que eu sei que muita gente no Brasil, principalmente no hemisfério sul, as férias maiores são no verão de lá, que é o inverno daqui. Então é quando dá pra vir. E aí, paciência. Aí se faz do limão uma limonada, vai ser lindo, vai ver coisas lindas, vai amar igual. Só que não é a mesma coisa que vir no verão. Porque o dia é muito mais curto. Eu diria que tipo umas 70% dos castelos e atrações e tal fecham ali nesse período, fora de temporada. Então, a pessoa, por exemplo, no verão, ela consegue fazer um tour e ficar passeando. Enquanto tiver luz de sol, enquanto tiver dia, a gente vai vendo lago, montanha, paisagem, e vai até 7, 8 da noite. E consegue ver 5, 6 castelos num dia. No inverno,
o tour vai durar 6 horas só, porque aí vai ficar escuro, e vai conseguir ver 2 castelos só, porque mesmo os que ficam abertos em um horário de funcionamento menor. Então, assim, né, abrem às 10 e fecham às 3, sabe assim? Então é bem mais complicado no inverno, o roteiro tem que ser adaptado para o inverno. Não dá para pegar um roteiro genérico da amiga que veio no verão ou que veio em maio e querer fazer igual, porque não vai conseguir. Como moradora, você já sofreu com essa coisa do inverno mais rigoroso, da luz não ter pouco tempo de luz solar? Isso, Como que é justo. tudo isso? Já Já, senti. já sentiu a Porque depressão? Como é que vocês chamam? Depressão sazonal. 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 Sim. Peraí, eu vou ter que abrir a porta pro cachorro, porque senão ele não Eu vai me tava deixar com em dúvida paz. se era o meu ou se era o seu. Ah, Fica à é o vontade. meu. É o meu. Isso acontece, isso acontece. Os Então, porque cachorrinhos. aqui não é tão frio. O problema do inverno é realmente a escuridão. É você acordar no escuro e aí logo depois do almoço o sol já tá se pondo de novo e já tá escuro de novo. E eu não achei Caramba. que isso fosse me afetar, porque é, eu tinha morado já em Seattle, que é bem escuro também, né? E eu geralmente assim sempre fui aquela pessoa que dizia: "Ah, eu gosto do dia nublado, eu gosto da chuva", né? Falava assim, mas depois do meu terceiro ou quarto inverno aqui, eu percebi que assim, final de fevereiro e início de março, eu tava de um jeito que eu não queria fazer, não queria acordar de manhã, sabe, assim, com um nível de energia lá embaixo, me arrastando o dia inteiro e tava tudo ruim. E aí eu me dei conta que podia ser isso. Então agora eu tomo precauções. Todo mundo aqui em casa, de setembro a abril, é vitamina D todos os dias. Aí a gente adotou um cachorro, esse que tá aqui perturbando, porque o cachorro nos obriga a sair de casa 5, 6 vezes por dia, mesmo que lá fora esteja um horror, ou esteja escuro, ou esteja chovendo, porque aí a gente sai de casa, você precisa dessa luz natural, né? Mesmo o dia Sim. hoje tá super escuro, mas mesmo assim eu tenho que sair lá, porque dá diferença. E tem que ter um projeto de inverno, tem que se Mas eu distrair. gostei quando você me disse assim que vocês também não se deixam muito influenciar, por exemplo, por chuva. Eu adorei Não. quando você falou assim, e você falou uma verdade tão grande, gente. Olha o que ela me disse antes. No Brasil, nós combinamos de fazer um passeio. E Sim. aí chove de manhã. A primeira coisa é deixa Ah, quieto, domingo que vem a cancela. gente vai, cancela. Cancela. Na Escócia não cancela nada. Não, não cancela. Claro que se for assim, vai ser um evento a céu aberto e tá com vento, aí vai e muda pra dentro. Mas vamos supor, se a gente combina, vamos fazer uma trilha domingo? Vamos. E a gente acorda e tá chuviscando, a gente vai igual. Só bota capa de Coloca a chuva. bota e vai A embora. bota, por quê? Porque daqui a 10 minutos vai parar de chover. E depois vai começar de novo. E depois vai parar de novo. E vai começar de novo. E assim O clima escocês é muito parecido com o curitibano. e Muito, vai muito mesmo. vivendo, porque se você for cancelar o seu dia por causa de chuva, você vai ter 20 dias só de atividade no ano. Faz Entendeu? todo sentido, faz todo sentido. Então não dá, tem que relevar e deixar pra lá. Os nórdicos têm um ditado que eu gosto muito também, que eles dizem que não existe clima ruim, existe roupa errada. A nossa convidada da Islândia falou essa A frase. Érica, A é Érica, ela verdade, tem falou, toda ela razão. falou. Não existe clima ruim, existe a roupa errada. É Isso, ótimo, é ótimo. Você é arqueóloga, isso. então você com certeza tem milhares de histórias, mas você me comentou antes que a melhor história não é na Escócia. E como nós Não gostamos é. de boas histórias, então não tem problema não ser na Escócia. Conte para nós qual é a sua melhor história como arqueóloga, por favor. Ah, nossa, é a que eu mais me orgulho. Eu passei 3 meses acampada no deserto do Peru, perto da cidade de Nazca. Caramba! Sabe aquela Nazca onde tem aquelas linhas misteriosas, Sim. né? Acampada no deserto peruano, participando de uma escavação arqueológica, que era uma escavação conjunta da Universidade do Peru com a Universidade de Milão, na Itália, e eu tava lá, metida no meio. Me enfiei lá, dei um jeito. Uma brasileira com o sobrenome de Kaminski entre É, Milão e Peru. Tudo bem, vamos lá. então, e na época eu nem era, porque no Brasil, quando eu entrei na faculdade no Brasil, não existia faculdade de arqueologia no Brasil. A primeira foi depois dos anos 2010, eu acho, sei lá. Então eu sempre quis ser arqueóloga, mas eu não consegui fazer arqueologia no Brasil. Então eu fiz antropologia, Ok. né? Daí que era o que tinha. Eu pensei, vou fazer antropologia, depois eu faço uma pós em arqueologia. Dei umas desviadas pelo caminho, mas enfim. Aí depois a faculdade de arqueologia mesmo eu fiz aqui na Escócia, porque eu falei, agora sim.
Agora tem, então agora eu vou fazer. Mas eu já tinha pós-graduações em arqueologia, já tinha vários cursos, eu estava sempre me metendo. Então fui lá para o Peru como estudante de antropóloga, que na época eu ainda estava na universidade. Ainda eu estudava na UFSC, eu dei sorte que a UFSC, eu fui para passar um mês nas férias de inverno. A UFSC entrou em greve, eu fui ficando. Aproveitei a greve, fui ficando. E a gente estava escavando a cidade perdida de Cauate, que é muito legal, é muito interessante. É uma cidade pré-incaica no Peru, onde as pessoas viviam e do nada as pessoas fizeram as suas malinhas e foram embora, todas juntas, de uma só vez. E aí tava todo mundo tentando, né? Os arqueólogos estavam lá tentando. E eu Quando eles foram escavei. embora? Ai, eu não vou lembrar, faz 20 anos essa escavação, não Mas vou tipo, lembrar o ano. isso faz muito tempo. Pré-incaico, antes dos Incas. Deve ter sido tipo anos 1300, coisa assim, que para a América do Sul é muito antigo, né? Porque os Incas. Ah, eu não vou lembrar a data, não vou me Não, comprometer com a não data. se preocupe, vamos lá, vamos lá. Deve ser por aí. Mas então a gente estava escavando e eu escavei a parte da Praça Central e tinha uma pirâmide, tinha uma grande pirâmide. E tinha a parte do cemitério que eu escavei também. Então não é de hoje que eu fico. Até meus amigos do Brasil brincavam comigo que eu dizia que queria ser arqueóloga, falavam, quer ser coveira. Né? Mas eu também escavava a parte do cemitério e no Peru, tipo, deserto, tudo se conserva muito. Então a gente encontrava aquelas múmias perfeitas dentro de vasos de cerâmica, assim. Então, para mim, aquilo foi muito rico, assim. Foi uma experiência que, nossa, foi bem de filme, de arqueologia, do Indiana Jones, que eu via, que eu queria ser quando era criança. Foi lá, né? E fora que era no deserto, deserto, era tudo muito remoto. Então, as noites lá, eu nunca vou esquecer a quantidade de estrelas que eu via lá. Eu nunca vi em lugar nenhum do mundo, porque aquele céu, aquela escuridão absoluta, sabe? E estrelas cadentes e tudo mais. Então, essa foi a minha aventura arqueológica, o meu trabalho arqueológico, assim, mais que eu conto para os meus filhos cheios de orgulho. Ei, fica quieto! Muito legal, muito legal. Eu adoro ouvir, adoro ouvir. Uma mais de Escócia, bem leigo, eu vou perguntar, e você Tá. dá a sua aula, por favor. Eu lembro da Escócia a primeira vez, e muita gente da mesma geração que a minha, tenho 37 anos agora. A primeira vez que eu ouvi o nome da Escócia foi na Copa de 98, quando o Brasil enfrentou a Escócia. E vai Sim. enfrentar de novo aqui perto de casa agora esse ano. É. E, inclusive, depois vamos falar que esses meninos que falaram pra você que vai ser 7-1 para a Escócia, você peça respeito a esses meninos aí e manda um texto pra eles sobre a seleção brasileira. Depois vocês vão lá no Instagram do Vida na Escócia e vocês vão entender o que é a história do 7-1 para a Escócia. É um absurdo, um absurdo. Mas Postei enfim, ontem. nós temos que os alemães fazem a gente passar por isso. Essa semana, inclusive, eu estava atendendo um cliente e eu perguntei de onde que ele era, eu vi que ele não era americano, e ele me olhou com um risinho assim no canto da boca e falou: "Eu sou alemão". E eu, tá, e daí, cara? Grande coisa que você é alemão, eu sou brasileiro e tá tudo certo. Mas enfim, temos que aguentar. Sim. A primeira vez que eu ouvi sobre a Escócia foi na Copa em 98. E eu lembro de todas as reportagens do Jornal Nacional e do Fantástico falando que os homens usam saia na Escócia. E os homens não usam saia só na Escócia, eles usam na Irlanda também, e com certeza que tem outros lugares e culturas tão diferentes. Como que é a história da saia? O nome da saia, por que eles usam saia, como que é isso? Primeiro, não é saia, é cute, Kilt. né? Porque saia é skirt. Não pode, é Vamos lá. cute. Assim como aquela bolsinha que eles usam na frente, que na verdade é uma pochete, mas Deus me livre, não pode chamar de pochete, então não pode chamar de saia, não pode chamar de é o cute sport. Então, o que acontece? Eu brinco que, na verdade, é porque a modernidade, pelas terras altas da Escócia serem tão rústicas e tão lá no interior, e aquele povo viver assim isolado lá por muito tempo ali no seu próprio mundinho, nos seus próprios... O próprio sistema de clãs é uma sobrevivência do sistema feudal. A modernidade política de organização social chegou tarde lá. Então, eles continuaram ainda por muito tempo se organizando naquele jeito paternalista, militar, parecido um pouco com o feudalismo, em função de que as novidades vinham atrasadas, chegavam atrasadas nas montanhas. E aí eu brinco que a calça chegou atrasada também. E quando chegaram com as calças, eles já estavam na saia há tanto tempo que eles falaram, quer saber? Não quero usar isso aí, é questão de honra. Porque se a gente for parar para pensar, calça é uma invenção moderna. Antigamente, Roma Antiga, Grécia, todo mundo, os próprios incas, era tudo saia, né? Os homens usavam as togas, os vestidos, a saia. Então, na verdade, a calça foi uma invenção moderna que, quando chegou na Escócia, principalmente essa região das Terras Altas, eles não quiseram entrar na trend, digamos, entendeu? E continuaram fazendo as coisas do jeito deles. É por isso que persiste ali até hoje o kilt.
E aí, claro, aí vira vestimenta tradicional, assim, como a bombacha para os gaúchos. Eu ia fazer essa comparação, exatamente. Isso, muitos vestem assim, com orgulho, né? Poucos usam no dia a dia, até porque não é prática. E vamos combinar que se bate um vento, aquele negócio sobe, Problema. né? Então, assim, prático é usar calça. Mas o kilt é meio que o traje social deles, assim. Então, para casamentos, para formaturas, para eventos, assim, especiais, eles usam o kilt. E aí, a parte de cima, tipo, um colete de terno e gravata, mas com o kilt. E não é só o kilt, tem o kilt, tem o sporran, que é a pochete que eu falei, né? Mas Deus me livre me escutarem falando pochete. A tal da pochete, e tem a meia também, aí tem o sapato, aí tem a bandeirinha que você bota na meia, que é a flag, aí tem... antigamente, aí você ainda botava uma adaga ali presa naquela para já pegar e brigar hoje em dia contra a lei, né? Não pode, mas... Aí eles botam uns brochezinhos em formato de faquinha, de adaga, assim, pra... Sensacional, eu acho sensacional. Eu amo essas coisas tradicionais, eu acho muito legal. É Até que eu muito amo a bacana. tradição gaúcha, então eu acho muito legal esse tipo de coisa. Sim, é muito bacana. E tem gente que gosta e que, eu vou usar todo dia. E usa todo dia. Mas é bem, Muito, bem raro. muito legal. Toda essa história na Escócia, mais de 10 anos que você já mora aí, mais de muitos anos que você já tem experiência morando fora e voltou para o Brasil e saiu de novo. Ainda sente falta de alguma coisa no Brasil? Muito. Frutas. Meu Deus do céu. Fruta! Caramba, não, muito. O lugar, eu brinco, o lugar do Brasil que eu chego e que eu quase choro e repenso todas as minhas decisões de vida é o hortifruti do supermercado. Porque é quando eu vejo aquele monte de fruta com aqueles preços maravilhosos, eu penso, o que é que eu tô fazendo na Escócia, Senhor? Me dá assim, ó. Eu penso, não, muito. É muito difícil encontrar aí. Assim, ó, sem ajuda humana, as únicas frutas que crescem na terra da Escócia são as frutas vermelhas no verão, morango, mirtilo, framboesa, cereja e amora. Aí no outono a gente tem maçã, pera e ameixa. Acabou. Acabou. Caramba. Então você tem mais de meio ano em que não cresce nada. Não cresce, não adianta você querer. Claro, como eu falei, sem ajuda humana. Porque se eu Sim. botar uma estufa no meu quintal Claro, e vai. ficar cheia de invenções, eu vou conseguir crescer um pêssego ali. Eu tenho uma amiga que mora numa região norte, ela tem uma bananeira na sala dela, porque ela resolveu que ia plantar uma bananeira e dar banana. Mas sem intervenção humana é isso. Então não é que nem no Brasil que você tem fruta fresca o ano todo, né? A gente brinca que qualquer coisa que você joga na terra, só joga e vai dar. Não, já falou que meu antepassado, o vaso de caminha lá, em se plantando tudo cresce, né? Em se plantando tudo dá, alguma coisa assim. E aqui não. Então as frutas vêm de fora. Quando vem de fora é mais caro e sem gosto. Mamão, por exemplo, é uma coisa muito difícil de achar aqui. Quando a gente acha, é caro e tem 80% de chance de ser sem gosto, de ser areiento, de ser ruim, de ser... Porque aí ele é colhido muito verde, ele viaja muito. E é uma coisa que eu comia todo dia no Brasil, que eu amava. Então, assim, quando eu vou no Brasil, eu fico só na fruta. Eu fico... Acaba na feira, fica na feira e lá você Eu fico na feira. Já Londres é diferente. Quando eu vou em Londres, eu também aproveito, porque lá se acha mais frutas. Elas também vêm de longe, mas tá mais perto ali do resto do mundo, eu acho, né? As coisas chegam mais fácil. Mas aqui, mais pro norte mesmo, é tudo muito limitado. A gente fica ali na maçã, na laranja e na banana e meio que pronto, assim, sabe? muito bem. Annelise, nós temos uma tradição nesse podcast. Eu peço sempre, é o único compromisso que eu peço que os convidados assumam com a gente. Mas ele também, ao mesmo tempo, ele é flexível, tá? Não precisa se desesperar para cumprir com ele. Nós pedimos um presente, um gift, qualquer coisa que lembre a Escócia. Não precisa ser nada incrível, uma coisa pequenininha. Não precisa se desesperar. O dia que você vier visitar os Estados Unidos, o dia que alguém for te visitar e for para o Brasil e passa para alguém de lá, um gift para nós colocarmos aqui no nosso futuro cenário. Então lembre, você no resto da sua vida, se você não mandar nos próximos anos, você vai ter sempre um compromisso com o Pode Viajar. 7 Mandar anos de um azar, se não presentinho, mandar. 7 anos de azar se não mandar o nosso presente, Tá, tá mas é bom? pra botar, tem que ser tipo assim, um quadrinho, pode ser Qualquer como é coisinha que é? pequena, porque vai ter no futuro Pra um compor um cenário aqui, cenário. compor um cenário, exato. Quando nós Tá, migrarmos de vez para o YouTube, aí nós vamos fazer um cenário maior e aí vai ficar num cenário. Então, tá. não se desespere, mas nós Vou gostaríamos pensar, não, muito. vou pensando com certeza, Por numa coisa favor. bacana. Agradecer demais a nossa agência Duplê, que é a nossa agência de marketing maravilhosa. Tudo que você precisar, um rebranding para sua marca,
precisar de materiais personalizados, uma página no YouTube, uma página no Instagram, entre em contato com a agência Duplê, vai ficar aqui o arroba deles. Também nos sigam no nosso canal no YouTube, agora todos os nossos episódios já estão lá no canal do YouTube, @podeviajar. Assistam, acompanhem, nos indiquem para pessoas que pensam em imigrar. Tenho certeza que tem muitas pessoas que nem sabem. Nossa amiga de Dubai, por exemplo, ela nem sabia que ela queria ir para Dubai, mas ela está super feliz. Não essa semana foi um pouco conturbado. E olha, até uma história interessante para contar. Eu tenho uma super amiga no Brasil, que é como uma irmã para mim, e eles foram de férias para Dubai, ficaram 20 dias lá, encontraram com a Amanda, que foi a moça que deu a entrevista para nós aqui, encontraram com eles 3 vezes, viraram super amigos e no final eles cancelaram o voo dos nossos amigos de volta para o Brasil. Aonde que eles pararam? No apartamento da Amanda. Então é super legal, Pode Viajar já está ajudando aí, inclusive, esses loucos que ficam explorando coisas pelo mundo, nós já estamos tentando ajudar essa situação. Então agradecer demais todo mundo que nos assistiu hoje, agradecer você, Annelise, muito, muito obrigado pelo teu tempo, pela aula. É tão bom ouvir gente boa conversar, falar. Para nós foi um prazer. E para encerrar, eu gostaria que você desse um conselho para um brasileiro que decide, gostei desse país, eu gostei dessas paisagens, vou imigrar para a Escócia. Qual conselho você daria para um brasileiro que pensa em imigrar para a Escócia? Então, roupas adequadas, sapatos antiderrapante, não compre guarda-chuva, porque você não vai usar. Apesar de Apesar de chover, chover não vai muito. usar. E assim, bom, se a pessoa já decidiu, né? Mas se não decidiu ainda, eu ia dizer pensar bem, porque se pede em muita coisa, né? Não só em frutas, assim, né? Tem outros lugares, talvez, que seja mais fácil de fazer amizade, mais fácil de se adaptar. Mas eu sou suspeita, eu amo a Escócia, eu tô em casa. E a minha dica seria vitamina D também, setembro a outubro. Enfim, né? Esse cuidado, assim, com os dias, esses cuidados que se tem em latitudes mais altas, eu acho. Como é o código cultural escocês? O Código Cultural Escocês é o Código Cultural Britânico. É aquela coisa extremamente educada, mas tão educados que mesmo quando eles não querem ser educados, eles são educados. E aí você tem que aprender a ler eles para poder entender o que eles estão dizendo. Então, às vezes, pode ser bem complicado, principalmente em ambientes de trabalho. E às vezes isso é lido e interpretado como passivo-agressivo até. Tem Nosso casal de Londres usou passivo-agressivo. Eles falaram a mesma frase. Mas é código cultural, assim, é bem... Eu até fiz um post uma vez, tá ali no meu feed, quem quiser olhar, brincando com uma pergunta que fazem no supermercado sempre, que no início eu falava assim, quê? Mas esses códigos culturais que a gente tem que aprender a ler, tem que aprender a ler em todo lugar que vai, se você muda para qualquer país. Alguns países vão ser mais parecidos com o Brasil, vai ser mais fácil. Outros menos, eu diria que aqui é mediano, não é como você ir para a Coreia, né? Mas é um pouquinho diferente do Brasil e tem que aprender. Muito bem. Muito obrigado, Annelise. Obrigada Sucesso para você, pessoal. Sigam @Vida na Escócia. Não, foi um prazer. E sempre que quiser, estamos à disposição, tá bom? Adorei, obrigada. Obrigado, um abraço. Bom dia para todo mundo, obrigada quem veio aqui assistir. Perfeito, Tchau. obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu, gente. Até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.